Bom, então, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou conversar com a Luciana Lobo, que é diretora do Yoga Pix. É fundadora do Instituto Zen Câncer e ela é professora de yoga, mas não é só isso, né? Ela vai falar um pouquinho de toda a trajetória dela. Então, Lu, eu queria muito, muito, muito te agradecer por você estar se disponibilizando para estar aqui, participando desse projeto, né, podendo ajudar outras pessoas, podendo divulgar o seu trabalho. E vou te apresentar assim como uma pessoa. Me falta até a palavra, assim, tão bondosa, tão aberta, tão receptiva para as coisas. Quer dizer, a gente nem se conhece há tanto tempo assim, mas eu acho que todo mundo que te conhece a primeira vez recebe aí toda a sua iluminação, toda a sua energia positiva que você tem, e é realmente assim incrível. Então, estou te apresentando, né, além disso, como essa pessoa que quem não conhece vai querer conhecer depois da nossa gravação. Então, muito obrigada, Lu. Ai, eu que agradeço, Helena. Fico até sem graça, né, com essa apresentação. Vou contar para vocês então um pouquinho sobre a minha história, mas antes eu queria agradecer, Helena, você pela parceria. Você também, super aberta, né? Sempre aberta às parcerias, às trocas, e, enfim, isso é muito importante. Eu sou uma pessoa que trabalho em rede, gosto de trabalhar em rede e gosto de fortalecer essas redes, né? E Uhum. foi isso mesmo que você disse, assim, eu sou aberta, eu dou, eu compartilho tudo que eu sei, porque eu acho que nenhum conhecimento deveria nos pertencer em si, né? Eu acho que a gente acaba se conectando com essas frequências de sabedoria, de ensinamentos, e a gente recebe isso, interpreta isso e a gente passa isso para as pessoas, né? São trocas o tempo todo que a gente está fazendo. Então, quando eu olho para a minha trajetória profissional, eu vejo que hoje tudo já faz muito mais sentido para mim, assim, eu vejo a minha vida como uma grande ou colcha de retalhos, ou então como um grande mosaico, né? Que quando você olha individualmente as pecinhas não fazem muito sentido, mas quando você dá um zoom out, assim, você observa, eu entendo que eu fui adquirindo competências, né? E cursos e formações que me ajudaram a chegar, né? E hoje trilhar esse caminho que eu estou trilhando com muito conforto, com muita segurança, né? Eu acho que eu nunca tive um momento profissional que eu me sentisse tão segura, assim, tão confortável, sabe, no momento presente. Eu sempre achava que faltava um curso, faltava um retiro, faltava algum conhecimento, né? E hoje eu estou confortável, né? Talvez pelo câncer mesmo, né? Acho que a vivência do câncer, que eu ainda vou falar um pouquinho sobre isso, me trouxe essa paz de que está tudo bem, de que está tudo certo, né? De que o que eu tenho para oferecer hoje já pode ajudar as pessoas e me sinto muito conectada e entendendo tudo o que aconteceu, né? Então, minha primeira graduação é em turismo, né? Então, eu me formei em turismo, trabalhei muitos anos com organização e produção de eventos, o que foi maravilhoso, porque eu sou naturalmente uma pessoa organizada e sou uma pessoa onde eu consigo trabalhar bem vários checklists ao mesmo tempo na minha cabeça, mas esse era o tipo de trabalho que evidenciou que eu não sabia lidar bem com o estresse. Então, por mais que eu organizasse um evento para 3.000, 4.000 pessoas e todo mundo elogiasse, nossa, Luciana, ficou lindo o evento, maravilhoso. Era tanto estresse que eu sentia que o sucesso daquilo para mim não tinha o peso, sabe? Porque eu estava muito desalinhada com a minha natureza, assim, eu me fazia mal aquele excesso de pressão, né? E eu já estava pensando em sair dessa área quando eu tive a experiência de morar fora do Brasil, né? Eu morei em Nova York, fui para Nova York em 2004. E lá eu fui só para ser estudante, né? Eu fui acompanhando meu marido, então fui para ser estudante de inglês e também praticante de yoga. E é claro que depois de 3 meses, né, inquieta do jeito que eu sou, já arrumei um estágio na Embratur, já fui trabalhar com turismo e eventos em Nova York. Mas acabei fazendo a minha formação em yoga lá em Nova York, né? E foi também onde eu conheci a yoga restaurativa. Então eu fazia uma prática de vinyasa, que era uma prática bem vigorosa. Eu tinha um corpo bem adaptado para essa prática, e também fazia uma prática que compensava isso, que é a prática da yoga restaurativa. E aí, quando terminou meu tempo em Nova York, em dezembro de 2005, eu retornei ao Brasil, e eu ainda
insisti um pouco na área de turismo e eventos, trabalhando dentro dessa área, mas a formação em si, o curso de yoga restaurativa tinha me transformado num nível que eu já não conseguia mais lidar bem com aquele estresse, que antes já me fazia mal, mas naquele momento era algo que, assim, é como se eu tivesse desenvolvido uma intolerância ao estresse, sabe? De uma hora para outra, aquele estresse me fazia um mal muito, muito grande. E aí um dia meu marido percebeu que eu estava infeliz, que eu não estava bem, e aí ele perguntou para mim, né? Eu sempre falo que essa pergunta dele, assim, direcionou, né, a minha carreira profissional, que ele falou assim: Luciana, eu sei o que você está sentindo, mas eu quero que você fale, o que que é? O que está te incomodando? A gente não tinha filhos ainda nessa época. Eu falei para ele: eu não estou feliz fazendo o que eu faço. Eu faço bem feito, eu tenho reconhecimento pelo que eu faço, mas eu não estou bem. Aí ele perguntou assim: mas o que que você quer fazer? O que que te move? O que que você faria até de graça? E aí eu respondi para ele: ajudar as pessoas. E era verdade isso. Era a parte do meu dia que eu mais gostava, né? Eu já tinha um cargo de gerência na empresa que eu trabalhava, então as pessoas vinham falar comigo quando eu podia solucionar o problema de algum funcionário, quando eu podia transformar o dia daquele funcionário num dia melhor, dando uma solução, né? Aliviando alguma dificuldade que ele estava tendo, eu me sentia feliz com aquilo. E aí ele falou: então acho que você tem que trabalhar no terceiro setor. Vai trabalhar numa ONG, vai fazer alguma coisa nesse sentido. Aí eu fui fazer um MBA no terceiro setor, para poder entender como é que funcionava a dinâmica desse mercado. Mas, paralelo a isso, eu fui divulgando para os meus professores de yoga, que eu também era professora de yoga, que eu tinha um certificado internacional, né? E que eu tinha vergonha de dizer que era professora de yoga, achava que não estava pronta. E aí os professores começaram a me chamar para substituí-los, eles entravam de férias, ou então algumas turmas que não eram mais tão rentáveis, que pagavam uma hora aula baixinha, eles foram me passando, e quando eu vi, né, eu comecei a entrar completamente no universo da yoga, que não era algo novo para mim. Eu já iniciei no caminho da yoga aos 16 anos, a primeira prática de yoga que eu fiz eu tinha 16 anos. Eu parei com a parte das posturas com 17, mas a meditação sempre esteve presente na minha vida desde então, tinha feito vários cursos. E aí o caminho da yoga foi se abrindo, né? E aí eu tive um segundo divisor, assim, que foi o meu encontro com o Marcelo Yuca, que tem até um documentário que fala sobre esse trabalho com o Marcelo, porque eu era uma professora recém-formada, iniciando, né, nesse caminho da yoga como professora, não como praticante, e de repente eu tive a oportunidade de encontrar com o Marcelo, que era um cadeirante, que era uma pessoa incrível, de uma luz única, e eu, numa reunião que eu tive com ele, eu observei que ele estava muito desconfortável no corpo dele, e eu comecei a imaginar como que a prática da yoga poderia ajudá-lo a ter um pouco mais de conforto naquele corpo que ele habitava, né? Que se ele já conseguia impactar tanto a nossa sociedade, fazendo o que ele fazia, com tantas dores e desconfortos, se ele tivesse mais conforto naquele corpo, talvez ele conseguisse ainda ajudar mais a sociedade. E aí, eu falo até sobre isso no meu livro, que eu fui para casa, comecei a pesquisar tudo que tinha de yoga para cadeirante, não tinha nada em literatura, não tinha nada em livros, isso foi em 2006, 2007, eu acho. E aí, eu peguei o Antônio Tigre, que é um professor maravilhoso, muito experiente, uma amiga que é fotógrafa, a Márcia, e a gente foi para o estúdio dela com uma cadeira de rodas que eu aluguei, que nem tinha cadeira de rodas na minha família, nada. E a gente fez um laboratório, então sentamos na cadeira, experimentamos todas as posturas. E aí batemos foto, eu consegui um segundo encontro com o Yuka, levei as posturas e ele... primeiro que ele ficou muito emocionado, né, por todo aquele trabalho que eu estava fazendo para ele. E aí ele tentou botar um empecilho também. Ele fala que não tinha nem tempo nem dinheiro. Eu falei: não tem problema, eu venho na sua casa e você não precisa me pagar nada. E ali começou uma das relações mais profundas de amizade que eu já tive nessa existência, que foi com ele. E aí eu pude realmente perceber, né? Então, eu e ele crescemos juntos na prática. Eu pude perceber o quanto que a yoga ajudou o corpo dele, ajudou ele, né? No processo de existência dele, nos questionamentos, né? E aí ficou muito claro para mim que a yoga, como muitas vezes as pessoas interpretam como só a parte física, as posturas, né? E o trabalho que eu fazia com ele era um trabalho onde a gente realmente trabalhava os yamas, os niyamas, né? E muita prática de meditação também. Então, muitas vezes ele estava muito indisposto, com muito desconforto, infecção urinária, então a gente trabalhava mais os
textos, a gente refletia sobre os textos, a gente refletia sobre a sociedade, sobre a nossa relação com a sociedade, a nossa relação com nós mesmos. Então, eu cresci muito e aprendi muito dessa experiência com o Marcelo, né? E desse encontro com o Marcelo, uma vez um fisioterapeuta olhou esse trabalho que eu fazia com ele, porque tinha saído num filme, tinha saído um programa de televisão, e falou que aquilo que eu fazia com o Marcelo era um método que ele nunca tinha visto na fisioterapia. Então, que eu deveria estudar fisioterapia para poder, então, ganhar o reconhecimento por aquele trabalho, né? Isso foi em 2013, eu estava com meu filho pequenininho de 2 anos, achei que era tempo de voltar. E aí eu fui para o IBMR, no Catete, fazer fisioterapia. E aí foi uma fase muito gostosa, né? Porque é bem diferente quando você retorna para a universidade mais velha, né? E sendo a sua segunda graduação, né? Então, eu curti muito aquele primeiro semestre que eu cursei, porque logo no primeiro semestre eu tive uma aula de biologia celular, e eu me apaixonei pelas células. Quando eu olhei aquilo, porque era bem diferente da aula de biologia que eu tinha tido, né, na minha graduação, quando eu olhei aquela animação mostrando o funcionamento da célula, eu associei com os ensinamentos que eu tinha recebido do livro do Bruce Lipton, né, Biologia da Crença, eu falei, uau, olha isso, né? E mais um outro livro do mestre Choa Cox-Lee, que também fala sobre a existência de Deus é autoevidente. E aí, quando eu juntei esses 2 livros, né, e aquela experiência ali, falei, nossa, tudo isso acontece dentro da gente e a gente não tem o menor conhecimento. Como que a gente habita um corpo e a gente não sabe como é que esse corpo funciona, a nível celular mesmo, né? E aí eu comentei com uma amiga minha que é pós-doc na UFRJ. E aí a Camila falou, pô, vem aqui na UFRJ que tem célula para olhar no microscópio. E eu fui assim, com esse olhar bem inocente, olhar, né, uma célula no microscópio, uma garrafinha de células. E quando eu cheguei no CCS, lá no laboratório, a professora falou, Luciana, se você quiser fazer iniciação científica, já que você está gostando tanto, né, desse universo, tem disponibilidade aqui no laboratório. Aí eu, nossa, não tinha a menor ideia, Helena, o que seria fazer iniciação científica, ir para o CCS, enfim. Eu simplesmente segui o fluxo, né? Achei que era uma porta que estava se abrindo e eu queria saber tudo sobre as células, queria saber como é que funcionava esse corpo, e aí eu fui. E aí, depois de 2 meses, basicamente, de iniciação científica, né? E eu era, assim, a piada do laboratório, né? Porque eu não sabia o nome das vidrarias, eu não sabia nada. E eu olhava para aquilo tudo com muita curiosidade, sabe? Um olhar mesmo da criança descobrindo o mundo, né? E aí a professora virou para mim e falou assim, Luciana, acabou de abrir inscrição para o mestrado, você não quer fazer? Aí eu falei, olha, mas eu estou no 2º período ainda de fisioterapia. Ela falou, olha, se você quiser, você pode fazer a prova, se você passar, você tem uma graduação, você pode cursar o mestrado. Eu falei, jura, dá para fazer? Ah, dá para fazer, você tem que passar na prova de seleção. E aí eu nunca penso que as coisas são impossíveis para mim, sabe, Helena? Eu penso assim, ó, se meu coração, eu sempre jogo pro coração. A ideia, a mente vem, capta uma ideia, eu jogo pro coração. Se faz sentido, se eu acho que é possível, eu vou lá e tento fazer, né? Não quer dizer que eu sempre consiga, mas pelo menos eu tento fazer. E aí eu tranquei a faculdade de fisioterapia e comecei a estudar para passar na prova de seleção do mestrado lá de microbiologia. E foi incrível, né? Porque eu digo que hoje em dia você estuda sozinho. Então eu fui pro YouTube, fiz todas as videoaulas que tinham de virologia, microbiologia médica, microbiologia geral, imunologia. E em 2 meses eu fiz a prova de seleção e eu passei, né? E eu brinco que eu chorei nesse dia de emoção de ter passado na prova de seleção e eu chorei durante 2 anos, né? Porque o mestrado é isso, né? A gente chora quando entra e chora para sair, né? Aquela pressão toda e eu sem aquela bagagem da graduação. Mas foi um período, assim, de muitos insights que eu tive, sabe? Então, eu era realmente uma professora de yoga e meditação dentro de um laboratório de microbiologia, olhando para aquelas células e tentando entender, né, como que elas se organizavam, né? E como é que significa um corpo saudável, né? E rapidamente eu percebi que as nossas células estão em estado de yoga, estão em estado de união, né? Porque todas as nossas células trabalham para o bem-estar do todo. Elas trabalham
para o bem-estar do todo, no sentido que existe um controle social e dentro desse controle social ela se divide, ela se alimenta, sempre pensando no bem-estar desse todo. Quando uma única célula muda o comportamento dela, adquire o comportamento de uma célula de vida livre, que é o caso de uma bactéria, ela se transforma então numa célula egoísta, numa célula rebelde, uma célula de câncer, né? E aí eu fiquei pensando do micro ao macro, nós, aqui na nossa sociedade, que tipo de comportamento a gente estava tendo? Se a gente estava tendo um comportamento, né, de união, né, entre todos os seres humanos, ou se a gente estava tendo um comportamento de células de vida livre, como a bactéria, né, que não se preocupa com o bem-estar do todo. Eu percebi que fazia todo sentido o que o sistema da yoga traz para a sociedade, né? Quando a yoga ela foi criada, foi desenvolvida, né, milhares de anos atrás, o objetivo é o mesmo de hoje em dia, formar pessoas boas para a sociedade, pessoas que saibam se relacionar com a sociedade à sua volta, com o mundo externo, e pessoas que saibam se relacionar com elas mesmas, né? Daí vem os yamas e os niyamas. E eu vejo que começou a fazer sentido para mim as minhas meditações, olhar para dentro do meu corpo, né, e perceber que as minhas células estavam em estado de yoga, estavam em estado de união, e reproduzir esse comportamento aqui fora, né, para que aqui fora também a gente percebesse que a gente poderia se unir, poderia trabalhar, né, de forma harmoniosa. E aí, enfim, a minha linha de pesquisa não era essa. Eu trabalhava com uma das linhas de comunicação celular entre um micro-organismo e uma célula hospedeira, e eu defendi o mestrado. E foi um período de muito estresse para conseguir passar e, enfim, passar pela banca e passar bem como eu passei, né, na defesa da minha dissertação. E aí, quando terminou, então, o meu mestrado, eu estava com 41 anos, tinha acabado de completar 41 anos, eu fiz meus exames de rotina, que eu tinha que ter feito, né, um ano antes, e eu descobri que eu estava com um nódulo na mama esquerda, que era um nódulo pequenininho e que não tinha nada para fazer, só tinha que acompanhar o crescimento e desenvolvimento dele. Mas em pouco tempo eu percebi que ele estava crescendo, né? Eu levei a mão na mama e senti um nódulo. E aí, por insistência da minha massoterapeuta, eu fui então refazer esse exame. E aí, quando foi em maio de 2017, menos de 6 meses que eu tinha terminado o meu mestrado, eu descobri que eu estava com câncer de mama, né? E aí, em vez de eu pensar por que comigo, né? Assim, por que isso aconteceu comigo agora? Que eu estava numa fase maravilhosa da minha vida, tinha terminado o mestrado, estava comprando a sala para fazer o Yoga Pix. Eu falei, uau, que sorte que eu tive, né? Que mérito e merecimento é esse ter feito um mestrado em microbiologia, ter um entendimento de como é que funcionam as minhas células, que aconteceu com essa desordem interna dentro de mim, né? E quais as ferramentas que eu tenho dentro de mim, as ferramentas que a yoga me trouxe, que a meditação me trouxe, que a cura prânica me trouxe, que o mestrado me trouxe, que me ajudasse a passar por aquilo naquele momento. Então, eu encarei o meu tratamento oncológico, né, que foram 6 meses de tratamento, como meu doutorado para a vida mesmo. Assim. Então, tipo, agora é a hora de colocar em prática todos esses ensinamentos que eu recebi. E talvez seja por isso que eu me sinta tão confortável hoje com esses ensinamentos, porque eu testei eles comigo na vida e eles deram certo, né? Então, foram 6 meses pesados de um tratamento, onde a gente tem altos e baixos, né? E eu digo que todas as técnicas que eu recebi me ajudaram a criar não sei, não é bem um sistema, mas foram ferramentas, né, que me ajudaram a passar pelo período do tratamento oncológico e que me ajudam a passar até hoje, né? Porque o paciente oncológico, se ele não tiver a mente focada no momento presente, ele vai estar sempre ansioso, com medo de uma recidiva, com medo do próximo exame, ou então ele vai estar sempre deprimido, pensando como é que era a vida antes do câncer, né? Então, é um exercício constante de trazer a mente para o momento presente, né? Então, o primeiro passo, que eu chamo de primeira âncora, né? É, então, a impermanência. Então, esse é um ensinamento que foi o budismo que trouxe para a minha vida. Que tudo à nossa volta está em constante mudança e transformação. Né? Então, não adianta a gente lutar contra isso. A vida é impermanente. Então, tudo passa mesmo. Aí, a segunda âncora foi a gratidão. Então, agradecer tudo que era positivo, todas as ferramentas que a vida me deu. O terceiro é a autocompaixão. Entender que apesar de ter todas essas ferramentas, tinha dia que eu não ia estar bem e tá tudo bem não estar bem. A quarta âncora, então, é o autocuidado, né? Então, você olhar para você
E saber que tem uma parte do tratamento que é você que é responsável. Beber água, fazer atividade física, gerenciar o meu estresse, cuidar de mim mesma, né? Me tratar com respeito, né? Saber qual o valor que eu tenho para mim mesma. E aí, então, a última, que é a compaixão, que é você pegar todos esses ensinamentos, toda a sua experiência, né? Saber que agora você sabe como é que as pessoas se sentem e ajudar essas pessoas a atravessarem esse processo todo. Então, eu falo que o câncer também faz parte da minha formação profissional, né? Porque depois que eu passei por tudo isso, eu comecei a me colocar no lugar dos pacientes oncológicos e pensei que as ferramentas que eu tinha usado, eu poderia compartilhar de forma gratuita com os pacientes oncológicos, com a intenção de levar para eles bem-estar e autoconhecimento. E aí eu fundei 3 projetos dessa experiência e fundei o Instituto Zen Câncer, né, que hoje oferece essas práticas de bem-estar e autoconhecimento gratuitamente para os pacientes oncológicos. Acho que esse é meio que um resumão assim, do meu trabalho e do que eu faço hoje. E esses 3 projetos são quais? Esses últimos Então, que você falou. os 3 projetos, o primeiro projeto é o projeto Zen Câncer, que leva o nome do instituto, porque ele começou como um projeto. Quando eu inaugurei aqui o Yoga Pix, em março de 2018, eu ainda estava fazendo radioterapia, eu abri as sextas-feiras para receber os pacientes oncológicos aqui, eu oferecia a prática de yoga restaurativa para eles. Também outras práticas que tinham outros voluntários, como acupuntura, reiki, cura prânica, psicologia positiva, comunicação não violenta. E aí, o segundo projeto é o projeto Incrível Universo Celular, que é um projeto que junta a yoga, a meditação, com o meu mestrado em microbiologia, e ele é hoje uma disciplina de extensão na UFRJ, chamada Vamos Falar de Câncer, né? A gente ofertou essa disciplina, projeto, eu sempre me confundo, mas está lá na UFRJ cadastrada como Vamos Falar de Câncer. A gente ofereceu em 2018 e 2019, esse ano não, por conta da pandemia. E o terceiro projeto é o Confiar, né? Esse Confiar, ele é escrito separado com e o fiar, do fiar mesmo, do tecer fios, tecer redes, que é um projeto voltado para os familiares dos pacientes oncológicos. E ele já estava em funcionamento no INCA, quando começou a pandemia. Eu estava indo às sextas-feiras oferecer aula de yoga e meditação para as mães das crianças em tratamento oncológico. Então, era um momento para as mães, para os pais ou para os acompanhantes, né, para que eles também pudessem se fortalecer, né, e aliviar também a pressão, o estresse, a ansiedade, né, da criança que está fazendo tratamento oncológico. Então, são esses 3 projetos. Ai, Lu, bom, eu conheci a Luciana por conta da disciplina que eu recebi no e-mail, né, no UFRJ, e aí eu me interessei pela disciplina, só que eu não consegui fazer a disciplina e tal, mas fui procurar a Luciana, fui no Yoga Pix, conhecer, fiquei super encantada. Depois eu fiz o curso de Yoga Restaurativa, que depois eu vou pedir até para você divulgar, que acho que vai ter novas turmas agora. E aí, enfim, eu fiz o curso, nunca ministrei yoga restaurativa, mas só o curso, né, já vale bastante a pena para a gente conhecer não só a Luciana e todo esse universo, né, que ela traz para a gente, mas também esse olhar muito diferente, que é a yoga restaurativa, que não é tão conhecida, né, como os outros tipos de yoga, e é um olhar diferente e vale realmente muito a pena. E 2 coisas que você falou, Lu, que me chamou a atenção, e até a questão para a próxima pergunta, que uma, quando você falou que, assim, quando você começou a praticar yoga, você percebeu o quanto que... É como se tivesse aumentado, todas as suas células tivessem assim, uma ampulheta e todo o estresse que você estava recebendo lá, quando você trabalhava com turismo, aquele estresse te impactava mais, né? Como se você tivesse aberto o seu corpo e as suas percepções e todo os seus órgãos de sentido para se perceber no estresse. Como um estressezinho acaba virando estressão porque você se percebe mais o quanto que aquilo está te impactando, não é? E a outra coisa que você me falou que é muito interessante é o desconforto do corpo do Yuka em relação ao desconforto físico. Mas eu também fiquei pensando o quanto que, às vezes, a gente não está, né, e a gente, falo da população, né,
já que somos, ainda mais os brasileiros, né? Somos o país mais ansioso do mundo, né? Em depressão a gente também está aí nos primeiros. E aí o estresse, enfim, e o quanto que a gente às vezes não está desconfortável no nosso corpo também, não Nem é? perceber isso, sim. Sem perceber isso, um corpo estressado, com ações que a gente está desconfortável da maneira que a gente está agindo ou lidando com determinadas coisas. E isso é interessante também, né? O quanto que yoga, meditação nos faz melhorar, ampliar esse olhar para diminuir esse desconforto e depois até que isso se atenue, até que a gente mude tudo, né? Então, eu queria passar agora para uma segunda pergunta, né, que eu sempre faço, que é o tema desse projeto, né, que eu desenvolvi, que chama Projeto Corpo e Emoções. E aí, em específico, eu gostaria de que você falasse sobre yoga restaurativa, que é uma intervenção no corpo, né? Não é tanta intervenção no corpo, porque você coloca os pacientes em posturas e eles não fazem nada, né? Aparentemente. E até queria que você explicasse um pouquinho o que é a yoga restaurativa para as pessoas que não conhecem e o quanto que essas posturas do yoga restaurativo podem estar influenciando no estado psicológico daquelas pessoas, né? Que te levou, acredito, quando você procurou yoga restaurativo em Nova York, depois todas as suas formações, e os relatos, as vivências que você tem, o quanto que esse estímulo físico mudou todo esse estado emocional aí das pessoas. Então, falar um pouquinho sobre yoga restaurativa ou restaurativo, tá? Então, você vai encontrar esses dois nomes, é a mesma coisa, que nem quem chama a yoga, né? Ou surf, ou surf. Então, não importa muito, mas, assim, o objetivo em inglês é Restorative Yoga. Então, essa é uma prática que teve na sua origem uma linha da yoga chamada Iyengar Yoga, né? O mestre Iyengar foi o primeiro mestre, através da observação, percebeu que o esforço dos alunos em fazer as posturas, né? Ou os alunos que já estavam lesionados, que não conseguiam fazer as posturas, ele percebeu que esse esforço às vezes poderia gerar dor ou lesão. Né? Ou os que já estavam lesionados não conseguiriam executar as posturas. Então, ele foi desenvolvendo os materiais que davam suporte e apoio ao corpo. Né? Então, blocos que funcionavam como um prolongamento do braço quando o aluno não conseguia tocar a mão no chão. E através desses apoios, né, ele foi desenvolvendo algumas posturas em que o corpo ficava em permanência. Né? Alguns alunos sêniores dele, que estudavam, né, eram alunos diretamente dele, pegaram essas posturas onde o corpo estava apoiado pelos materiais e foram desenvolvendo, né, somente essas posturas. Assim, é como se você tirasse dentro da yoga algumas posturas, que são as posturas onde você fica com o corpo em permanência, apoiados pelos materiais, e foram desenvolvendo essas posturas. E uma dessas professoras, que é a mais renomada dentro dessa área, é a professora Judith. Ela fica nos Estados Unidos, né? Ela tem um livro chamado Relax and Renew. Então, ela é considerada a mãe da yoga restaurativa como a gente conhece hoje, né? Não como as posturas restaurativas da metodologia do Iyengar Yoga, porque hoje as posturas restaurativas elas são muito confortáveis, né? E elas, a gente não usa mais tantos blocos ou superfície duras e rígidas como madeira e usa mais almofadões, travesseiros, almofadas, onde a gente dá, né, suporte ao corpo e dá conforto ao corpo, né? Então, as posturas são mágicas, né? Porque o nosso corpo, ele, como você vem trabalhando a questão das emoções, né? Muitas vezes a gente engole essas emoções, né? Então essas emoções ficam armazenadas no nosso corpo. E não é seguro botar essas emoções para fora, né? Então quando você posiciona o seu corpo numa postura confortável, segura, né? O seu corpo ele vai se dissolvendo, né? Ele vai deixando camadas e camadas que a gente vai construindo de proteção para esse corpo, né? Por defesa, a se soltar. E o comando principal, quando você está na postura, é assim: sente os seus apoios. Onde é que estão os seus apoios agora? Sente onde é que seu corpo está apoiado, né? E aí você checa a sua confiança. É seguro? E aí solta o seu corpo na direção desses apoios. E muitas vezes, quando o corpo se solta na direção desses apoios,
às vezes os alunos têm umas liberações emocionais mesmo, né, de emoções. Então, assim, às vezes o aluno chora, às vezes ele traz das posturas quando ele retorna algum assunto, né, alguma coisa que estava ali que ele não tinha se dado conta. Então, é um ninho mesmo, né? O nosso corpo, quando éramos bebês, né? A gente tem essa memória do cuidado, né? De sermos embalados, de sermos envolvidos, né? Tem toda essa contenção que é feita no nosso corpo, que traz segurança. E a gente vai crescendo e a gente vai tendo que lidar com as frustrações, a gente vai tendo que lidar com os estresses, com os traumas. E muitas vezes a gente não sabe digerir isso. Então, quando o corpo se sente novamente confortável e seguro, ele vai liberando isso. Então, como eu não tenho formação, não sou psicóloga, né? E eu sempre falo isso para meus alunos, instrutores de yoga restaurativa, que ele não tem que ser terapeuta ou psicólogo dos alunos. Simplesmente ele fornece um espaço seguro para que essas coisas venham à tona e né, esse aluno, esse praticante pega isso, ou ele trabalha, né? Que ele se tornou consciente daquilo que estava armazenado, que veio, que descolou lá da parte mais profunda interna dele, veio para a superfície e leva para um terapeuta, leva para o psicólogo dele, leva para ele trabalhar, né? Então, é muito comum, de cara, o participante, né, o praticante, entender que ele precisa se cuidar mais, que é bom habitar um corpo mais relaxado, né? Que é gostoso. Por que eu não faço mais isso? É tão simples. Eu estou apoiando meu corpo em almofadas, né? Eu estou levando a consciência para a respiração, eu estou sentindo os apoios, eu estou aqui no momento presente. Isso também vai trazendo mais consciência para o corpo, né? Então, é muito engraçado, as pessoas muitas vezes estão estressadas e nem percebem que estão estressadas, né? Eu, por conta dos corticoides, que eu tomei muitos corticoides durante a quimioterapia, e um dos efeitos colaterais dos corticoides é a gente sentir uma ardência de dentro para fora do corpo. Então, hoje, quando eu estou com excesso de trabalho ou com excesso de deadlines, de coisas que eu preciso entregar de trabalho, e eu percebo que meu corpo está ficando estressado, eu reconheço isso através dessa ardência na pele, porque eu já identifiquei que é isso. Então, nesse momento, eu paro, eu respiro e falo assim, vou prorrogar todos esses prazos porque eu não vou dar conta. Só que muitas vezes a gente fica com o corpo internamente estressado sem se dar conta até que está estressado mesmo, né? Não percebe, a mente não está presente no corpo para ouvir esse corpo, né? E aí o corpo ele vai falar, né? Existem várias formas de falar. Então, eu acho que a postura restaurativa para o paciente oncológico, por exemplo, é maravilhoso, né? Não só para restaurar em si, mas para devolver o estado de homeostase do corpo. Então, geralmente, agora durante essa pandemia, esse momento que as pessoas estão com muito medo, sem saber o que vai acontecer, eu peço para elas pararem e olharem para o ambiente em volta e perceberem que no momento presente, aqui e agora, porque é a única coisa que existe realmente, né, Helena? O passado não existe mais, o futuro a gente não sabe. Então, o que existe é o momento presente. E agora, no momento presente, eu estou segura. Eu estou em um ambiente seguro. Então, envie essa informação para dentro de você ou encontra dentro de você essa sensação de segurança para que lá dentro as suas células possam relaxar também, sabe? Possam sair do estado de alerta, né? Possam fazer com que o sistema parasimpático volte, né? E elas possam, então, fazer o que elas precisam fazer com um pouco mais de energia, com um pouco mais de tempo, sem tanta pressão, né, do sistema simpático em cima delas. Não sei se eu te respondi. Respondi? Respondeu. É lindo, né? Assim, eu sei que eu entendo, obviamente, toda a fisiologia por trás, né? Sei que tem toda uma explicação fisiológica, né? Você falou também do sistema parasimpático, mas além disso, é de uma beleza, assim, né? Que a gente. É incrível o Uma quanto. amorosidade, é de uma É, amorosidade. Eu acho. É. e é incrível o quanto que a gente ainda não tem esse conhecimento, não é? É gente que eu falo, né? As pessoas não têm esse conhecimento é, fisiológico, né? Bioquímico, não entendem. E até mesmo quem tem, como eu, por exemplo, às vezes é muito difícil a gente colocar em prática, né? Mas mesmo assim, a gente se torna cada dia um pouquinho mais alerta. Isso que você falou do corticóide em relação à sua percepção,
Nossa, isso é fantástico, né? E assim, quanto que a gente começa a perceber num estado de estresse, né? Às vezes, quando eu estou num estado de estresse, eu dou aula disso, do eixo HPA, que é o eixo do estresse, eu vejo todo o eixo HPA em um segundo, eu paro, hipotálamo, hipófise, né, cortisol, aí eu, é como se eu É, estivesse vendo aquilo tudo acontecer, né? E, enfim, isso é bastante, é muito rico, Lu, muito obrigada. E eu queria que agora, para a gente finalizar, que você falasse dos seus projetos atuais. Já, passou rapidinho, né? Dos seus projetos atuais. então, Bom, acabei então de lançar. assim, peraí, só para eu iniciar um pouquinho. A gente está nessa pandemia louca, não é? Agora um pouquinho mais acostumados. Então, eu queria saber como isso te impactou inicialmente, né? Então, até de toda a sua vivência, acho que você deve ter bastante coisa assim para ensinar para as pessoas, porque você já teve, né, anteriormente uma quarentena, né? Por conta do tratamento do câncer, né? Uma aceitação, você falou várias coisas até. E como que você está aí depois, né? Acredito que você, obviamente, é um ser humano normal, como todos nós, né? Você está um pouquinho no degrauzinho da evolução, mas somos todos humana. E aí eu queria que você continuou seus projetos, que eu sei disso. Então, eu queria que você falasse como você, de uma primeira maneira, conseguiu lidar com esses projetos, tocar o online, o em casa, a loucura da família, enfim. E os seus projetos atuais, você lançou um livro recentemente, queria que você falasse também do livro, e de todos os projetos que você está tocando agora. Uau! Você parou meia hora só para isso? Mas então, é bastante coisa, né? Eu comecei o ano na expectativa de lançar o meu livro, né? Eu ia participar de todas as bienais, assim, eu ia participar da Flip, Bienal de Belo Horizonte, São Paulo e Salvador. Estava super feliz e para lançar o meu livro e estava fazendo o planejamento, né? Do Instituto Zen Câncer, das ações do Instituto e também do Yoga Pix. E de repente veio tudo isso, né? E realmente a gente deu aquela parada. Eu rapidamente identifiquei que as mesmas ferramentas que eu utilizei, que foram as minhas 5 âncoras que eu falei aqui, serviriam também para passar por aquilo, né? Que tudo é impermanente, lembrar de tudo que era positivo no momento presente, entender que eu não sou uma super mulher e que tem momentos que eu não ia dar conta daquilo tudo, mas que eu tinha que me cuidar, né? E que eu tinha que ajudar as outras pessoas a passarem por isso, né? Então, ao contrário do câncer, quando eu descobri o câncer, eu não conhecia mais ninguém que estava com câncer à minha volta, só eu. Então, era uma experiência muito única e particular minha. Depois eu fui conhecendo ao longo da minha jornada, mas até então não tinha nem tido nunca uma amiga, ninguém próximo. Então, era uma coisa uma jornada solitária. A pandemia não, é uma jornada coletiva, né? Todos nós estamos passando por isso, com algumas diferenças, né? Uns um pouquinho mais tensos por questões profissionais, se não perde emprego, e outros por outras questões. Mas a verdade é que todos nós estamos juntos nisso. Então, era domingo, né? Acho que é dia 15 ou 16 de março, eu estava fazendo atividade física, e de repente eu parei e fiquei pensando nos pacientes oncológicos. Gente, como é que vai ser agora? Como é que eu, no momento que elas mais precisam no Instituto Zen Câncer, eu não vou poder dar atendimento, porque eu não vou mais poder receber ninguém presencialmente na minha sala? E por incrível que pareça, Helena, eu tinha um bloqueio muito grande com as câmeras, um bloqueio enorme com live, um bloqueio enorme com vídeo. E eu vou te dizer que essa pandemia foi muito positiva nesse aspecto, porque eu rompi essa barreira da vergonha, né? E eu gravei um vídeo, mandei para elas, olha, eu vou começar a oferecer a partir de amanhã aulas gratuitas, online, todos os dias, às 11 horas da manhã. Eu não sabia nem como que eu ia dar conta daquilo, mas eu ofereci que iam ser todos os dias, às 11 horas da manhã, até que as pessoas pudessem se sentir seguras, né? Que aquilo, de alguma forma, fosse uma corda que passasse, as pessoas fossem se segurando, a gente fosse caminhando juntos, sabe? Pelo tempo que fosse necessário. E também ofereci gratuitamente aulas de meditação às 7 horas da noite. Eu não sei como é que eu dei conta. Foram 100 dias direto, sem interrupções. Sábado, domingo, Páscoa, Dia das Mães. Tudo que você possa imaginar. Foram 100 dias e eu nunca faltei nenhum dia durante 100 dias. Eu estive com essas pessoas 2 vezes por dia, ajudando elas, né, a passarem por isso.
E nesse meio tempo, meu livro ficou meio parado, porque eu não sabia como é que ele ia ser lançado. E aí, depois de 1 mês e meio, né? Eu achando que iam ser só 21 dias, né? Com a intenção de mudar os hábitos das pessoas. Mas quando se passaram esses 21 dias, meu marido falou: Lu, você tem que escrever um segundo livro sobre essa sua experiência nesse momento de recolhimento, né? Como é que foi lá em casa? Os meus filhos rapidamente se adaptaram às aulas online, né? Do jeito que as crianças se adaptam rápido às coisas. É claro que não é igual uma aula, mas era o melhor que tinha para hoje. Eu tenho um filho de 8 anos e um filho de 11. Eu abri um espaço entre meu sofá e minha mesa de jantar, né? Criei um ambiente bonitinho, quem olha parece que é um estúdio, mas assim, como é que se fala? É o ângulo da câmera. Se chegasse um pouquinho mais para o lado, via minha sapateira. Se chegasse um pouquinho mais para o lado, via meu sofá. Era aquilo, né? Mas botei bonitinho, limpava, botava sprayzinho de lavanda e sentava, abria a câmera e recebia as pessoas. E eu comecei a receber muitos depoimentos de pessoas. Tem alunos do Recife, do Rio Grande do Norte, do Acre, tem gente de Goiânia, tem gente do Sul, tem gente do Brasil inteiro. Algumas pessoas de Portugal, algumas pessoas do Chile, pessoas da Argentina, pessoas dos Estados Unidos que se conectaram com as lives, né? E me mandavam informações. E aí eu fiz um questionário, né? E pedia para eles preencherem esse questionário para eu saber um pouco mais sobre quem eram essas pessoas, né? E, Helena, 200 pessoas preencheram esse questionário. Então, eu tinha ali, rodando comigo, 200 alunos fazendo práticas, né? Desses 200 alunos, eu selecionei, acho que uns 5 ou 6 alunos para fazer um livro comigo. Então, eles deram depoimentos, fizemos fotos remotas com eles, todos já foram fotografados, as fotos estão a coisa mais linda, que o fotógrafo foi dirigindo, né? As fotos, eles foram fazendo as fotos de casa. Chamei algumas pessoas para me ajudar a escrever um pouquinho. O Tiago, por exemplo, falou sobre regulação emocional, a Rafa falou sobre comunicação não violenta, a pediatra dos meus filhos falou sobre as crianças, né? Como é que é isso, como é que é esse momento de recolhimento para as crianças. E eu falo sobre a minha experiência, sobre as sequências de aula que eu dei. E foi maravilhoso. O livro está quase pronto. Falta eu parar para escrever o meu último capítulo, para o fechamento desse segundo livro, que tem um nome chamado Dias de Recolhimento, um olhar para dentro, né, por conta da Covid-19, né, com práticas positivas, né, e com depoimentos de pessoas reais que fizeram essas práticas. Então, além disso, eu estou montando um programa de bem-estar, né, e autoconhecimento e saúde, que vai ser num hotel, é tipo um retiro, né? Tem tantos retiros de yoga, eu vou fazer um retiro só para pacientes oncológicos, então vão ser dias de bem-estar, autoconhecimento e reconexão, né, para o paciente oncológico. Então, já fechei com a nutricionista, que é a Patrícia Reis, que vai fazer todo o cardápio e vai fazer oficina de alimentação, enfim, é um programa bacana pra caramba. E não é só para paciente oncológico, né? Mas eu vou começar com esse nicho, primeiramente. E tem outras coisas vindo aí por aí também, né? Novidades aqui no Yoga Pix, que eu vou transformar eu vou direcionar ele muito mais para cursos, né? Principalmente cursos online, geração de conteúdo, do que para aulas presenciais. Vou manter uma turminha como laboratório, né? De coisas que eu vou experimentar com os alunos, com as crianças, que a gente tem um projeto com o Samir, aula também para cadeirantes. Então, eu vou reduzir o número de turmas, né? Manter poucas turmas e vou oferecer mais cursos aqui no Yoga Pix. Acho que essas são as maiores novidades. E tem o curso de yoga restaurativa, né? Já fechou a turma? Não, então, o curso de yoga restaurativa é uma formação que eu dou. A gente aumentou o número de horas. Eu vou até pegar a boneca para mostrar para você que está aqui do meu lado. Fechei a segunda turma, né? Vai começar agora, nesse sábado. A primeira turma foi legal, agora eu estou na segunda turma. É uma experiência nova também, né? Não tem aquela troca do curso presencial, mas os alunos conseguiram se envolver, curtiram. E aí, na primeira turma, eu senti um pouco de dificuldade, porque eu que entrava nas posturas, né? Então, eu tinha que me posicionar nas posturas, não podia ter ninguém aqui comigo. E aí, agora, eu criei uma boneca que eu vou mostrar para você aqui, ó. Uhum. Tem uma boneca, cara, tamanho real. Olha aqui. Onde eu coloco ela na postura, as pernas, os braços, né? E aí, já que eu tinha feito essa boneca aqui, que é a Serena, para as aulas, e eu trabalho com as crianças também, eu aproveitei para fazer, olha só. Para abrir aqui a barriga da Serena, ó. Tem todos os órgãos aqui dentro, olha aqui. Ai, meu Deus. Essa você usa para as crianças. Essa parte, quer dizer, elas não usaram ainda porque eu criei agora durante a pandemia, né? Mas quando elas voltarem, tem essa
Mas dá o entendimento das posturas, né? Que a gente faz um movimento para frente, quando a gente torce, que a gente também está ativando os nossos órgãos internamente, né? Ajudando no processo de eliminação e assimilação, né? Dos nossos órgãos. Então, essa é a novidade para o curso. Gente, de onde sai tanta ideia, gente? Eu não sei, cara. A Outro Lu, você... dia, eu estava aqui, eu falei, cara, quando é que você vai parar? Porque eu estava aqui, né, fazendo só o dia que você morrer. Então tá tudo bem, só o dia que eu morrer eu paro. Pois é. Olha, Lu, quando você estava falando que você para e você escuta seu coração. E aí o que o seu coração fala, você vai lá e faz. E isso eu estava pensando nisso, antes de você falar isso, eu estava pensando nisso. Como é que ela parou e ela foi, e assim, teve a coragem de largar a fisioterapia, né? Porque, a princípio, você está lendo uma formação, você se engaja naquilo. Poxa, eu vou largar, né? Dá uma dúvida, continua. A gente está sempre nessas dúvidas. Continuo, é, eu invisto nisso, eu espero aquilo. E aí eu falei, quando você falou, eu já tinha certeza, né? Que era assim, que você ouvia o seu coração, a sua intuição, e você ia. é, e assim, eu acho que e tudo que você vai fazendo vai dando super certo naquilo que você se propôs. Essa é a percepção que eu tenho. Sempre, quando eu estou dando, desde que eu te conheço, sempre que eu estou dando aula, seja para educação física ou para psicologia, eu falo de você. Porque o seu olhar, como eu tenho que falar de célula, às vezes célula muscular, às vezes de célula neuronal. Agora eu dou aula também falando de célula, que é uma turma de processos biológicos para psicologia. E aí eu tenho que falar de todas aquelas, de todos os componentes da célula, do funcionamento fisiológico, mas a gente sabe que existe algo além disso e que hoje a ciência já começa, né, ainda engatinhando, mas já começa a perceber que há algo maior, né, em relação a só aquela harmonia ali da célula, né? Há a nossa intervenção também, há a relação corpo, mente, emoção e célula, né? E aí eu sempre falo de você porque quando você fala, quando você leva esse entendimento da célula para as crianças, para os seus projetos com câncer, é a gente começar a entender a nossa fisiologia e falar, peraí, eu consigo mudar isso. Primeiro eu tenho que entender o que é, e depois eu consigo mudar isso, né? Até já tive um retorno numa aula de uma pós-graduação que eu estava ministrando para uma turma de psicologia, e uma das alunas, que já era formada em psicologia, fez isso com um neurônio para uma criança que ela atendia, um paciente psiquiátrico, ainda criança. E ensinou, né, a partir das minhas aulas, o neurônio, o funcionamento do neurônio. E aquela criança que tinha um tipo esquizóide, alguma coisa assim, pôde falar para ela o que ela percebia que estava acontecendo no cérebro dela a partir das ferramentas que a psicóloga falou. Eu dei o exemplo, e assim, veio do seu exemplo, né? Que é entender como é aquilo para a pessoa se expressar. É isso que eu estou sentindo, né? Então, tudo isso é muito rico, tudo que você faz realmente é super relevante. Você não é simplesmente uma professora de yoga, porque você mistura yoga com ciência, não é? Com a ciência, tem essa explicação toda, é isso que a gente percebe quando a gente conhece o Yoga Pix. E isso pode se expandir para as outras áreas, não é? Como o exemplo que eu dei da psicologia. Todo o seu olhar, não é só o seu conhecimento, mas também o seu olhar diferenciado. Às vezes a gente pega e a gente tem esse olhar diferenciado também para uma outra coisa, a partir do seu estímulo, que eu acho que é um dom seu. Então, finalizando, eu queria muito te agradecer. Aprendi várias coisas aqui hoje e só de falar com você, com o seu olhar manso, com a sua fala calma, a gente já sente aqui acolhido do outro lado, né? A gente já se sente energizado. Então, eu queria muito te agradecer, Lu.
que você continue sempre com os seus projetos, com o seu olhar diferente. Eu acho que isso só tende a enriquecer tanto quem está de um lado professor de yoga, no lado profissional, quanto quem está do lado acadêmico. Você consegue misturar isso assim de uma forma brilhante. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. E a vida é isso, né, Helena? A vida é um suspiro, né? É um ciclo, né? Então, enfim, quando a gente chega aqui, a gente faz uma inspiração e aí o médico diz, está viva, né? Iniciou, fez uma inspiração. E em algum momento a gente vai exalar e não vai ser possível inspirar novamente. E é isso, e esse tempo que a gente está aqui é o tempo que a gente tem para poder fazer o que é certo, sabe? Ajudar as pessoas e todo mundo pode ter essa percepção. Eu acho que quando você experiencia uma doença grave, um trauma, um acidente, que você se depara com a finitude da vida, talvez fique um pouco mais fácil, né? Ou você congela, né? E fica traumatizado, ou você percebe que realmente o tempo é algo que a gente não controla, o tempo que a gente tem aqui, e o que a gente vai fazer com esse tempo que nos resta, né? Então eu vivo muito isso que me norteia hoje em dia. O que eu vou fazer com o tempo que me resta, né? Para que eu quero parar? Eu não quero parar. Eu tenho meus momentos de prática, né? Eu tenho os meus momentos de autocontrole. Quando eu deito para dormir, eu falo para minha cabeça, olha, agora é momento de dormir, é momento de relaxar, a gente precisa dormir, não tem que pensar sobre nada nesse momento. E normalmente ela me obedece. E eu tenho minha noite de sono tranquila, e eu durmo, eu tenho as minhas práticas pessoais também. Mas, fora isso, a minha vontade de compartilhar e de ajudar, e né, as conexões que eu vou fazendo diariamente pelas experiências que eu vou tendo, pelas pessoas que eu vou conhecendo, é o que me motiva, né? É o que me faz olhar para tudo que é positivo nesse momento e me energiza, né, na direção desse propósito maior, que é servir, né? Trabalhar para o bem-estar de todos, como as minhas células fazem internamente. E essas aulas online, você já terminou desse projeto? Você falou como se Então, fosse o passado, a na meditação e verdade, agora. eu completei 100 aulas direto, né? Tenho tudo documentado em aulas que foram gravadas. E aí, a partir dessa aula, eu zerei e aí comecei a fazer as segundas, quartas e sextas, né? Dei terças e quintas para descansar. E a meditação é segundas, quartas e sextas e domingo também, né? Porque eu acho maravilhoso também esse grupo de meditação. É sempre o mesmo grupo, sabe? E algumas pessoas são flutuantes, mas tem um grupo ali que mantém esse grupo existindo, né? E eu volto para eles todas as segundas, quartas e sextas e domingos, porque é um grupo que se fortaleceu. O grupo nunca se conheceu presencialmente, ele se cumprimenta, as pessoas se falam, porque a gente está desde março, né? Passando por isso juntos, né? Então, eu vivo em estado de yoga com essas pessoas, né? Em estado de união com elas. Muito bacana. Maravilha. Então tá bom, querida. Muito obrigada. Deixa eu tirar uma fotinho com você. Peraí, rapidinho. Tá. Peraí. Só um minutinho. Uma fotinho virtual, poxa. Deixa eu botar a cabecinha aqui de lado. Muito bom. Um beijo, Helena. Obrigada, viu? Um Conte sempre beijo, eu comigo. que agradeço. Um beijo. Igualmente, um beijo.